Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e chegamos ao final desse Evangelho. Nós já meditamos no Evangelho de Mateus, agora no Evangelho de Marcos. Nosso último capítulo hoje, o capítulo 16, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 19 e 20. Está escrito assim: Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Quando nós lemos os versículos anteriores, é aquele comissionamento de Jesus para os seus discípulos. Jesus dizendo, olha, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Aí ele fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aí vem esses versículos que nós acabamos de ler. Jesus é elevado aos céus, assenta-se à direita de Deus, e os seus discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o que me chama a atenção é a parte B do versículo 20. E o Senhor cooperava com eles. Amados, nós somos o corpo de Cristo. Como igreja, Deus nos estabeleceu como o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos a parte visível de Deus sobre a terra. Nós somos os seus embaixadores, ou seja, somos seus representantes aqui na terra. E o que eu quero conversar com os irmãos hoje é algo que Deus tem ministrado há um bom tempo já no meu coração, sobre nós confiarmos na suficiência de Cristo Jesus e entendermos que é Ele mesmo que vai trabalhando nos corações das pessoas. Eu quero chamar a atenção aqui sobre dois aspectos. Primeiro, Jesus deu um comissionamento para os seus discípulos e eles obedeceram. Jesus disse, vão pelo mundo e preguem o evangelho. E a palavra diz que eles saíram e pregaram o evangelho por toda parte. Mas o segundo aspecto é, eles se moveram debaixo do comissionamento que Jesus deu a eles e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Os sinais acompanhavam a palavra, o Senhor cooperava e ia confirmando todas as coisas. Amados, quantas e quantas vezes nós achamos que somos nós que convencemos as pessoas, que somos nós que fazemos o trabalho que é do Espírito Santo de Deus. Sabe, amados, nós somos a parte visível de Deus aqui sobre a terra. Mas quem convence os corações, quem coopera para que as pessoas creiam na palavra, é o Senhor, é o Espírito Santo. Jesus falou isso quando ele disse que enviaria o Espírito Santo. Ele diz assim, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica o que é cada uma dessas coisas. Ele diz do pecado porque não creem em mim. Ou seja, é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do pecado, que elas estão debaixo do pecado original, da corrupção, e por causa disso elas estão mortas em suas transgressões e elas precisam crer em Cristo Jesus. Mas quem que convence? Quem faz esse convencimento? O Espírito Santo. Quem que convence o homem a respeito da justiça, ou seja, que a obra de justiça de Deus foi efetuada
Jesus Cristo morreu em nosso lugar, dando o salário que o pecado merecia para que nós fôssemos salvos, redimidos, justificados por causa da obra de Cristo Jesus. Quem que convence o homem disso? É o Espírito Santo. Quem que convence o homem do juízo? E aí Jesus explica qual é o juízo. Satanás já está condenado. O juízo é para ele, não é para as pessoas. Infelizmente, muitos enfrentarão o juízo. Por quê? Porque não depositam a sua confiança em Cristo Jesus, não creem em Cristo Jesus. Mas a salvação é para todos, mas existe um meio pelo qual nós acessamos a salvação e é pela fé. Aqueles que não depositam a fé em Cristo Jesus, infelizmente, sofrerão juízo. Amados, nós precisamos compreender que não é na força do nosso braço. Nós devemos nos posicionar em submissão e obediência ao comissionamento de Deus para nós, assim como os discípulos fizeram. Mas nós precisamos compreender que quem vai convencendo, quem vai trabalhando, quem vai cooperando, quem vai estabelecendo é o Senhor, é o Espírito Santo. Quando nós iniciamos o Ministério Vida há 3 anos e meio atrás, nós não conhecíamos, como é que eu posso dizer assim, nós não tínhamos contato com ninguém, simplesmente Deus veio, colocou isso no meu coração, no coração da Karina, pronto, é tempo, comecem a pregar a palavra, comecem a escrever, Deus começou a falar comigo, comece com os devocionais. Eu demorei um pouquinho para começar com esse formato, Deus foi estabelecendo, eu às vezes fazia algumas séries, alguns estudos, e aí Deus foi me direcionando, grave devocionais durante a semana, todos os dias, exponha a minha palavra, fale, ensine a minha palavra, e nós começamos a fazer isso. Para a Karina, escreva estudos, escreva devocionais, agora Deus também está direcionando ela a gravar aqui para nós, e glória a Deus por isso. Sabe, amado, o Senhor foi nos direcionando, e se a gente fosse pensar assim, tá, mas e agora? Né? O que vai acontecer? O Senhor foi ministrando no nosso coração, eu vou fazendo. Só se sujeitem ao que eu tenho direcionado vocês. Só se submetam e deixem que o resto eu faço. E, amados, desde então é o Senhor quem tem feito. É quando nós olhamos o avanço do ministério, quando nós vemos pessoas sendo alcançadas em outros países, em outras nações, quando nós vemos pessoas mandando mensagens, olha, eu tenho acompanhado o plano devocional pelo aplicativo da Bíblia e o Version, tem me abençoado, glória a Deus por isso. Quando nós vemos as pessoas enviando mensagem para nós, não parem, não desistam, não desanimem, perseverem. Pessoas dando testemunhos, amados, testemunhos de que estavam à beira de tirar a própria vida, mas começaram a se relacionar com Deus, a ouvir os devocionais, a meditar nas escrituras, a ler o nosso conteúdo e de repente saíram daquela depressão, saíram daquela situação de angústia. Pessoas que têm sido curadas, pessoas que têm sido fortalecidas em fé, homens e mulheres que caminham há anos com o Senhor, mas não tinham uma vida de intimidade com a palavra, e agora têm vindo até nós, dado testemunho de que estão firmados, que conseguem agora desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, estudando a palavra, estão se sentindo mais fortalecidos, mais animados. Amados, é o Senhor quem está fazendo isso. Não somos nós, é o Senhor. Mas olha o que os discípulos fizeram aqui. Eles precisaram ter uma ação. A palavra diz que eles saíram e pregaram. Jesus não disse para eles, vão e preguem para todas as pessoas. O que eles fizeram? Saíram e pregaram. E quem cooperava? Quem confirmava a palavra que eles estavam pregando com sinais? O Senhor. A palavra diz que era o Senhor que fazia isso. O Senhor cooperava com eles. E, amados, é o Senhor quem faz, não somos nós. Talvez você tenha
sido direcionado a ter um posicionamento lá no seu local de trabalho. Talvez Deus tenha direcionado você para fazer um pequeno grupo de oração. Deus tem direcionado você para ter um tempo com alguns amigos, alguns irmãos em Cristo para orar, para meditar nas Escrituras. E aí você não entende direito, mas por que Deus está me pedindo isso? Por que Deus está direcionando isso? O que vai acontecer daí? É o Senhor que vai confirmando, o Senhor que vai fazendo, o Senhor que vai estabelecendo o propósito dele. Talvez o Senhor tenha te direcionado com a tua família. Talvez você tenha 1 milhão de afazeres, é uma pessoa super ativa, mas tem negligenciado a sua família. E o Senhor tem pedido para você, volta um pouquinho, mãe, pai. Eu quero que você se dedique mais aos seus filhos, ao seu casamento. Pare de ter 1 milhão de coisas e negligenciar a sua família. E aí você se sujeita e obedece e começa a diminuir um pouco esse ativismo, começa a se dedicar mais à sua casa. E quem que vai confirmando e estabelecendo e fazendo? O Espírito Santo, o próprio Senhor vai cooperando quando nós nos rendemos, amados. Sabe, amados, existe um trabalhar conjunto com Deus. Nós somos colaboradores de Deus. Nós não vamos ficar sentados aqui de uma forma passiva, esperando Deus vai fazer tudo. Deus já fez uma obra completa de salvação, de redenção. Ele já enviou o seu Espírito para habitar em nós, nos deu da sua palavra escrita. Nós já temos tudo que nós precisamos para quê? Para sermos guiados, conduzidos pelo Senhor. E quando nós somos guiados e conduzidos, nós precisamos, assim como aqueles discípulos, nos posicionar em ação. Se o Senhor está te direcionando a algo, sujeite-se a isso, faça aquilo que o Senhor está te direcionando, ainda que talvez pareça loucura na sua cabeça. Não, será que é isso mesmo? Vai e faça o que Deus está te direcionando a fazer e creia que o Senhor mesmo vai cooperando, o Senhor mesmo vai estabelecendo, o Senhor mesmo vai convencendo. Sabe, amados, nós não precisamos ser, vou dar um exemplo aqui, nós não precisamos ser aqueles crentes chatos. Não sei se você já viu aqueles crentes chatos que fica falando, a pessoa não aguenta mais nem ouvir falar de Jesus, porque a pessoa não para. Só que ela chega a ser chata. Essa é a palavra, desculpa a sinceridade, mas a pessoa chega a ser chata, de tanto que fica ali martelando na cabeça do outro. Sabe, amados, se nós simplesmente nos sujeitarmos a Deus para sermos o que o Senhor nos falou para sermos, sujeitos ao Espírito, o Espírito nos direciona o momento de falar e o momento de calar. Se nós nos rendermos a essa vida, o Senhor vai confirmando, o Senhor vai estabelecendo, o Senhor vai convencendo. Sabe, amados, é interessante no meu ambiente de trabalho, depois que eu voltei a trabalhar, raramente eu fico falando demais sobre o Evangelho, Jesus. Eu não fico falando. Deus tem me direcionado assim. Mas as pessoas percebem algo. E é interessante, eu tenho os contatos dos meus colegas de trabalho no meu telefone, nos meus status. Eu sempre compartilho os áudios, compartilho o conteúdo cristão. Toda manhã eu coloco ali o áudio do devocional. E dias atrás uma colega de trabalho falou assim: Catiane, eu ouvi seu áudio, eu vi seu status, eu ouvi seu áudio. Que bênção! Como você fala bem da palavra de Deus. Foi maravilhoso te ouvir, obrigada. Obrigada. E aquilo, eu pensei assim, eu não precisei ficar martelando na cabeça dela o tempo inteiro. Me ouça. Eu gravo áudios de devocionais, me ouça. Mas provavelmente, creio eu, que ela se sentiu encorajada a ouvir. Talvez ela tenha visto algo diferente em mim. A Catiane tá sempre aí tranquila, que é sempre assim, eu sou reconhecida pela pessoa que tá sempre em paz, tranquila. E aí as pessoas dizem, acho que eu vou ouvir o que ela tem ali para falar.
E de repente, quem vai convencendo, quem vai ministrando o coração? O Espírito Santo. O Senhor vai fazendo isso. Sabe, amados, nós precisamos parar de achar que é na força do nosso braço. Não é na força do nosso braço. É na força do Espírito, é pelo poder do Espírito. Nós, como colaboradores de Deus, precisamos simplesmente nos render e nos sujeitar ao direcionamento que o Senhor nos dá, ao comissionamento dele para nós. E isso é importante, amados. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas querem copiar demais, se comparam demais. E nós precisamos aprender a ouvir o que Deus tem para nós, individualmente. Quando a irmã Karina compartilhou aquele devocional de Marcos 14, de Marcos 14 falando sobre Pedro, e ela falou ali, né, que Deus olha especialmente para Pedro. E aí ela leu, inclusive, o versículo que está aqui no capítulo 16. Mais tarde apareceu Jesus e disse: vão a Pedro, aos discípulos e a Pedro. Ou seja, para enfatizar assim que Pedro, por mais que ele tivesse errado, por mais que ele tivesse falhado, Deus se preocupava com ele. Deus olhava Pedro, Deus tinha um propósito na vida de Pedro, individualmente. E, amados, nós precisamos aprender a ouvir de Deus o que Deus tem individualmente para nós. Sabe por quê, amados? A palavra fala em Efésios, lá no capítulo 4, versículo 16, que à medida que cada parte do corpo, cada membro do corpo realiza a sua função, todo o corpo é edificado. Amados, enquanto eu exerço a minha função dentro do corpo de Cristo, o corpo vai sendo edificado. Quando você exerce a sua função dentro do corpo, todo o corpo vai sendo edificado. Amados, olhe para o nosso corpo humano. Quando cada órgão desempenha a sua função específica, todo o corpo permanece o quê? Saudável. Existem os órgãos que são visíveis, externos, e existem os órgãos internos que têm uma função extraordinária. Nosso coração, nosso pulmão, nós não enxergamos, mas se eles pararem, já era. Morreu, nosso corpo morreu. Então não pense que são só aqueles membros que aparecem, que estão visíveis, que são os mais importantes. Pelo contrário, por isso que Deus fala, né, por meio do apóstolo Paulo, que ele dá mais honra aos órgãos que não são visíveis. Por quê? Porque são esses que mantêm de fato o corpo. E quantas pessoas sabem do Senhor, têm do Senhor esse comissionamento, sabe, para ser aquele que intercede, que ora, que ninguém tá vendo. Quantos têm o comissionamento para servir, mas fazer como diz a palavra, o que a sua mão direita faz que a esquerda nem fique sabendo? E aí, porque não aparece, porque não está visível, muitas pessoas não se sujeitam ao comissionamento do Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse mundo, nesse tempo em que tudo precisa ser visível, aparecer, todo mundo precisa estar na mídia. Sabe, amados, nós precisamos o quê? Nos sujeitar ao comissionamento de Deus. Independente se vai ser algo visível ou não, se a sua parte é algo que vai ficar visível ou não. Como está escrito, quando cada parte do corpo realiza a sua função, enquanto meu pulmão está escondido, ninguém está vendo meu pulmão aqui. Vocês estão ouvindo a minha voz. E porque eu tenho um pulmão saudável, eu posso falar tranquilamente, sem ter um problema respiratório aqui no meio da fala. Mas vocês não estão vendo meu pulmão. Mas porque ele está trabalhando, está exercendo a função dele, eu posso vir aqui, falar, pregar a palavra. Sabe, amados, assim é com o corpo de Cristo. Enquanto cada um de nós realiza a sua função, crendo que quem coopera, quem convence, quem estabelece é o Senhor. Qual que é o nosso papel? Simplesmente nos sujeitar ao comissionamento dele,
ao propósito dele, individual, pessoal, para cada um de nós. Porque o Senhor tem algo estabelecido para cada um de nós, amados. E nós precisamos parar de nos comparar com os outros, de olhar para o chamado do outro, tentar entender o nosso chamado a partir do chamado do outro. Não funciona, amados. Sabe, algumas pessoas falam para mim assim: você deveria gravar um áudio menor, seus áudios são muito longos, daí fica cansativo. As pessoas não querem ouvir áudios de 20, 25 minutos todos os dias. Grave áudios pequenos, 3, 4 minutos é o suficiente, mas não é o que Deus me direcionou. Eu já tentei fazer isso, mas não é o que Deus me direcionou. Deus me direcionou a seja livre e pregue a minha palavra, não fique retida por causa do tempo. Se você vai falar 10 minutos, 15 minutos, deixe o meu espírito fluir através de você. E se você falar 5 minutos ou 1 hora, não se preocupe. Quem tiver que ouvir, quem eu tenho para ouvir, irá ouvir. Seja 5 minutos ou seja 1 hora. Amados, e quantos irmãos eu vejo que acompanham fielmente todos os dias. Eu confesso para vocês que eu fico perplexa com isso, eu fico muito grata ao Senhor, porque eu vejo, tem irmãos que me ouvem todos os dias. Agora a irmã Karina está aí, incluída nos nossos devocionais, glória a Deus por isso. Nos ouvem aí todos os dias, 15, 20 minutos, às vezes eu me empolgo, falo 25, 30 minutos e os irmãos estão aqui ouvindo, recebendo. Por quê? Porque não é na força do nosso braço, é o Senhor quem vai fazendo. Nós só nos sujeitamos ao comissionamento dele, ao propósito específico dele para as nossas vidas. E eu quero encorajar você a viver assim, a receber do Senhor o propósito, o comissionamento dele para a sua vida, a se sujeitar a esse comissionamento e a confiar que enquanto você sai e faz o que ele te direcionou a fazer, ele mesmo vai confirmando, ele mesmo vai convencendo, ele mesmo vai estabelecendo, porque essa é a atuação do Espírito Santo. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, muito obrigada porque o Senhor é extraordinário. Obrigada porque nós podemos depender completamente do Senhor. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos entendamos que como colaboradores no reino de Deus, nós precisamos simplesmente nos sujeitar ao teu propósito, ao teu comissionamento, à tua instrução, à tua direção para nós, e o Senhor mesmo vai estabelecendo, o Senhor mesmo vai cooperando, o Senhor mesmo vai convencendo as pessoas, o Senhor mesmo vai abrindo portas, o Senhor mesmo vai fazendo e estabelecendo o que o Senhor tem, estabelecendo o seu reino através de nós. Foi assim lá na igreja primitiva, o Senhor ia cooperando, o Senhor ia estabelecendo o seu reino, porque eles obedeceram ao seu comissionamento, eles saíram e pregaram o evangelho, e o Senhor mesmo ia estabelecendo e confirmando e fazendo todas as coisas. Senhor, quando nós lemos em Atos, o Senhor ia acrescentando as pessoas, eles simplesmente se dispuseram a fazer o que o Senhor os comissionou a fazer. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, que nós paremos de nos comparar com as pessoas, com o chamado dos outros, com o ministério dos outros, aqueles irmãos que têm um chamado ministerial, que são líderes, que são pastores. Pai, que eles parem de se comparar, que eles parem de olhar para o ministério do outro. Nós aprendemos e nós recebemos através da vida dos nossos irmãos, mas nós precisamos entender que nós temos um chamado específico para nós. E Pai, eu oro para que os meus irmãos, eles entendam claramente a tua vontade para eles, individualmente, pessoalmente para eles, porque à medida que cada um de nós, Pai, exerce, efetua a sua função no corpo de Cristo, todo o corpo vai sendo edificado. Eu oro para que os meus irmãos compreendam a vontade do Senhor para eles, se sujeitem à sua vontade para a vida deles e confiem que o Senhor mesmo vai cooperando, abrindo portas, estabelecendo, fazendo, convencendo, porque o Senhor é poderoso, Pai, e faz infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Muito obrigada por isso, Pai, porque nós podemos confiar e depender do Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.